Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 4 de março, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do 43 até o 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filho do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Ou seja, meus irmãos, a porta que nos leva à salvação, ela não passou por reformas. Deus nos pede para que busquemos a perfeição. Claro, né? O perdão, a caridade, muitas coisas, muitas virtudes fazem parte desse processo que nos leva à perfeição. Mas em nenhum desses processos ou dessas virtudes está o pecado. Entenderam? Então essa é a grande questão. Tem muita gente fazendo um oba-oba aí na igreja, exaltando o pecado, fazendo oba-oba que só Deus... Essa é a grande questão. Só Deus vê o meu coração. Quem é você para falar alguma coisa? Você está me julgando. Tudo se tornou julgamento. A correção fraterna se tornou julgamento. A exortação se tornou julgamento. Entenderam? Essa é a grande questão. É uma grande inversão de virtudes, uma grande inversão da moral, onde o pecado não pode ser corrigido, a exortação não pode ser dita. As pessoas, elas se satisfazem com uma vida mentirosa. Eu não preciso praticar virtudes, eu não preciso buscar a perfeição, porque Deus perdoa tudo. Deus, ele é capaz de olhar o meu coração e reconhecer que mesmo eu me mantendo no pecado e fazendo as coisas erradas, Ele no último momento, Ele é muito amor e misericórdia, Ele vai me perdoar mesmo eu não me arrependendo. Isso é uma palhaçada com Deus. Agora, as pessoas olham para Deus e falam assim: o Senhor é obrigado a me perdoar porque o Senhor é amor e misericórdia. E eu vou continuar na minha vida errada. Eu não vou mudar de vida, eu não vou me converter, eu não quero me indispor, eu não vou fazer sacrifícios, eu não vou fazer nada. Eu vou continuar no caminho do erro, no caminho do pecado. Mas Deus, tá vendo? O meu coração também, ele tem alguns momentos que ele é bom, então me perdoe. Misericórdia sobre a minha vida, eu vou continuar vivendo a vida errada. Não, não é isso. Todos aqueles que se encontraram com Jesus, todos aqueles pecadores públicos, publicanos, Zaqueu, Maria Madalena, Mateus, todos aqueles que se encontraram com Jesus, São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, eles mudaram de vida. Os santos mudaram de vida, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, e daí você pega tantos e tantos e tantos. Se encontraram com Jesus,
conversão, mudança de vida. Eles deixaram a vida velha e passaram a ter uma vida nova. E hoje nós queremos viver um catolicismo, um cristianismo sem romper com o pecado. E o duro que tem muita gente, inclusive leigos e padres, que estão apoiando essa palhaçada. E daí chega nesse resultado do que eu quero trazer aqui para vocês sobre o que tem acontecido. Saiu a pesquisa com a última atualização, dos dados gerais dos números absolutos de católicos no mundo. Está aqui no site Infocatólica, que é Informações Católicas, um site excelente. A porcentagem de católicos no mundo diminui ligeiramente. Será que não é por isso? Publicam-se os dados do Anuário Pontifício de 2023, né? O número de católicos aumenta, mas em termos percentuais, menos que a população mundial. Ou seja, o catolicismo aumentou, sim, 1,3% no mundo, porém a população mundial aumentou 1,6%. Ou seja, a população do mundo cresceu mais do que a população da igreja. Então, o que está ocorrendo? Pessoas que não estão se convertendo, ou que pelo menos não se dizem, né? Porque falar que é católico também não quer dizer que você seja realmente. O Escritório Central de Estatística publicou o Anuário Pontifício de 2023, que mostra os dados de 1º de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2022. Nesse período foram erigidos 4 bispados, 3 dioceses e uma eparquia. 2 dioceses foram unidas, uma prelatura territorial foi elevada à diocese, enquanto uma diocese se tornou um exarcado apostólico. Do resumo oferecido pelo Observatore Romano. Diminuição leve e desigual da porcentagem de católicos. Essa aqui é a informação mais importante. Isso aqui está no anuário da Igreja Católica, tá? Então é um dado oficial da Santa Igreja. Em todo o mundo, o número de católicos batizados passou de 1 bilhão e 360 milhões para 1 bilhão, que isso era em 2020, né, para 1 bilhão 378 milhões em 2021, com uma variação relativa de 1,3% a mais. Esse aumento é apenas ligeiramente inferior ao da população da Terra, que aumentou do mesmo período 1,6%. Agora, aqui está o grande X da questão e é o que nós estamos falando aqui no canal já faz tempo, tá? Esses aumentos devem ser atribuídos de diversas maneiras a diferentes situações continentais, enquanto, de fato, a África há um aumento de 3,1% dos católicos. No extremo oposto, na Europa há uma situação de estabilidade prática. Destaca-se também a Ásia, que aumentou quase 1%, a América também 1%. Ou seja, em 2021 os católicos representam 17,67% da população mundial. A proporção de católicos em relação à população manteve-se praticamente inalterada nos últimos anos, evidenciando assim um comportamento substancial de estabilidade na difusão dos católicos. Da mesma forma, pode-se notar que a maior proporção encontra-se na América, que tem uma média de cada 100 pessoas, 64 são católicas, seguida da Europa com 39, e Oceania com 25 e África com 19. A igreja está se tornando mais africana. Essa matéria aqui é bem grande, mas o que eu quero falar para vocês? Vamos analisar isso. Na Europa, a população do mundo cresceu 1,6%. Nesse tempo, a de católicos na Europa, nem 1%. Na África, 3,1%. Ou seja, está ocorrendo uma grande conversão de católicos na África. Isso aqui nós já falamos, né? Que na África
em 1900 tinha apenas, se eu não me engano, 3 milhões de católicos, ou 2 milhões, agora me fugiu, e hoje passam de 200 milhões o número de católicos absolutos no continente africano. Tá. Qual é o trabalho que tem sido feito na África? Um trabalho tradicional católico, né? Ajuda aqueles que necessitam, uma igreja paupérrima, mas é um continente também que não é muito olhado, vamos dizer assim, pela nova ordem mundial. Então, os católicos que estão trabalhando lá realmente são católicos, porque você ser missionário na África, se você não tiver vocação e amor por aquilo ali, você não vai. Porque você vai passar por extremas dificuldades pela condição de pobreza do continente. Ou seja, está acontecendo, vamos dizer assim, uma grande revolução cultural ao catolicismo, mesmo com grandes perseguições do catolicismo na África. Enquanto a igreja morre na Europa, a igreja morre na América, a igreja morre na Europa por conta do modernismo, ninguém quer ter mais filhos, não se incentiva que os pais tenham filhos, ou seja, a população europeia se torna cada vez mais velha, não tem filhos, e daí tem que trazer mão de obra de outros continentes, principalmente do Oriente Médio e do norte da África, onde prevalece países que têm a religião muçulmana, e daí o que está acontecendo? Está ocorrendo uma grande inversão de religião na Europa, onde deveria ser o berço do cristianismo, onde é o berço, mas deveria ser a base total. Ou seja, a Europa está se tornando muçulmana. A América Latina, não ali na América do Norte, porque na América do Norte também está ocorrendo uma grande conversão ao catolicismo, principalmente nos Estados Unidos, mas na América Latina, de México até a América do Sul aqui, a teologia da libertação é muito presente, muito forte. Então, o que tem ocorrido é que muitos têm se convertido ao protestantismo. Por quê? Porque pararam-se de se pregar o evangelho autêntico para uma pregação medíocre de exaltação do pobre e do oprimido, querendo buscar na matéria humana uma revolução. Então, sabe, não se crê mais no céu e na salvação, mas se crê numa terra justa, igualitária, sem ninguém que sofra nesse mundo. Totalmente deturpação do evangelho, e isso resulta em uma igreja que não se converte. Então, analisando esses números que nós temos, nós podemos concluir que aonde deixaram as ideologias entrar, o catolicismo tem fracassado, tem morrido. Claro, nós temos que abrir um parênteses, existem muitos bons padres, bons bispos nesse meio desse bolo que fazem grandes trabalhos de evangelização. Porém, existem muitos também da teologia da libertação na América, do modernismo, como muitos padres da Alemanha, da Bélgica e Holanda e países ali na Europa que fazem um desserviço para a igreja, querem colocar o mundo dentro da igreja. Ou seja, na África, onde se tem mais fidelidade à tradição e ensinamento católico autêntico, está ocorrendo grandes conversões. Na onde se tem modernismo e teologia da libertação, a igreja tem fracassado. Isso é o Anuário Pontífice que está mostrando da própria Igreja Católica. Então rezemos, mas nós precisamos ser conscientes de tudo que tem acontecido para sabermos combater isso, tá? Nós precisamos combater, nós não podemos ficar aceitando ideologias, politicagens e um monte de coisas que não tem nada a ver com a pregação evangélica dentro das nossas igrejas, não tem nada a ver com o catolicismo dentro das nossas igrejas. Então,
saibamos identificar, saibamos combater e saibamos viver verdadeiramente o catolicismo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.